Oi, queridos. Estou gravando essa aula para vocês fazerem a correção do caderno de atividades, divisão de números decimais. Então, se você tiver dúvida, por favor, questione, fale, faça pergunta, tá bom? Porque é bastante importante. Então, a página 120 do caderno de atividades, questão 71. Calcule o resultado de cada uma das seguintes divisões. Eu tenho aqui 33 dividido por 4, que eu posso representar na forma fracionária. Forma fracionária é 33 quartos. Se você quiser transformar, se for, por exemplo, um enunciado que peça para você transformar 33 quartos em número decimal, ou seja, número que tenha inteiros e décimos, centésimos, milésimos, divide 33 por 4. Muito bem. 33 dividido por 4. Quantas vezes o número 4 cabe dentro de 33? 8 vezes. 8 vezes 4, 32. 33 menos 32 resta 1. 1 inteiro. Muito bem, temos um problema. 4 não cabe nenhuma vez dentro de 1. Então, eu vou agora transformar esse 1 inteiro em décimos e separar o 8 com vírgula, porque eu não tenho mais inteiros. Primeira casa depois da vírgula são os décimos. Eu transformei esse 1 inteiro em décimos. O inteiro equivale a 10 décimos. Então, vamos agora dividir décimos. Quantas vezes 4 cabe dentro de 10 décimos? 2 vezes. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 restam 2 décimos. Muito bem, isso daqui, esse resto é décimo e aqui vem a casa dos centésimos. Então, antes de dividir, eu preciso transformar 2 décimos em centésimos. 2 décimos equivale a 20 centésimos. Quantas vezes 4 cabe dentro de 20? 5 vezes. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, deu 8 inteiros e 25 centésimos e 0 centésimos como resto. Certo? Bom, agora eu tenho 75 dividido por 6. Como eu represento 75 dividido por 6 em fração? 75 sextos. Esse tração indica a divisão. 75 dividido por 6. 75 dividido por 6, você pode ver quantas vezes 6 cabe dentro de 75 ou separar, certo? Quantas vezes 6 cabe dentro de 7. Você pode usar a técnica que preferir. Eu aqui nessa divisão, eu determinei, vou primeiro dividir os 7, esqueço 5 por enquanto. 6 cabe uma vez dentro de 7, uma vez 6, 6, 7 menos 6 resta 1. Agora eu agrupo esse 5 com o resto. Eu tenho 15 inteiros. Quantas vezes 6 cabe dentro de 15? 2 vezes. 2 vezes 6, 12. 15 menos 12 restam 3 inteiros. Bom, 6 não cabe nenhuma vez dentro de 3. Eu não consigo mais ter inteiros. Não cabe nenhuma vez 6 dentro de 3. Então, eu vou separar com vírgula e vou converter o 3 em décimos. 3, separei porque eu não tenho mais inteiros. 3 inteiros equivale a 30 décimos. Quantas vezes 6 cabe dentro de 30? 5 vezes. 6 vezes 5, 30. Resto 0. Sobram 0 décimos. Então, eu tenho como resultado 12 inteiros e 5 décimos. Aqui, quantas vezes 6 cabe dentro de 75? 12 vezes inteiras mais 5 décimos, certo? 91 dividido por 8, forma fracionária, 91 oitavos. Dividindo 91 por 8, quantas vezes 8 cabe dentro de 9? Se você quiser fazer 8 e 91, fica à vontade. O 8 cabe uma vez dentro de 9. Uma vez 8, 8. 9 menos 8 resta 1. Agrupa o 1 com o resto, certo? Agrupa 1 com o resto. Eu tenho como resultado 8 cabe apenas uma vez dentro de 11, certo? Então, 1 vezes 8, 8. 11 menos 8 restam 3. 3 inteiros. Bom, temos um problema. Quantas vezes 8 cabe dentro de 3? Nenhuma vez. Eu preciso separar com vírgula aqui e converter aqui em décimos. 3 inteiros equivale a 3 décimos. Separa com vírgula porque eu não tenho mais inteiro. Essa aqui agora é a casa dos décimos. Quantas vezes 8 cabe dentro de 30 décimos? 3 vezes. 3 vezes 8, 24. 30 menos 24 restam 6 décimos. Agora, nós temos a casa dos centésimos. Eu vou converter 6 décimos para centésimos. 6 décimos equivale a 60 centésimos. Quantas vezes 8 cabe dentro de 60? 7 vezes. 7 centésimos. 8 vezes 7, 56. Restam 4
centésimos. Converte 4 centésimos para milésimos. Quantas vezes 8 cabe dentro de 40? 5 vezes. 8 vezes 5, 40. Não sobra resto, não sobra milésimos, né? Então, eu tenho aqui como resultado 11 inteiros e 375 milésimos. Bom, agora presta atenção. 10 dividido por 2 dá 5. Se eu multiplicar o 10 por 10 e o 2 por 10, eu vou ter 100 dividido por 20, que o resultado é o mesmo. Se eu multiplicar aqui por 10 e aqui por 10, eu vou ter 1000 dividido por 200, que não altera o resultado. Deu 5, deu 5, deu 5. O que eu percebo aqui? Quando eu multiplico aqui por 10 e aqui também por 10, ou aqui por 100, multiplica aqui por 100 também, não altera o resultado. Mais um exemplo. 4 dividido por 2 dá 2. Se eu multiplicar os 2 por 10, eu vou ter 40 dividido por 20, que também dá 2. Se eu multiplicar por 10 de novo, eu vou ter 400 dividido por 200, que também dá 2. Então, se eu multiplicar aqui por 10, ou aqui por 100, que vai dar 400 dividido por 200, não altera o resultado. Mais um exemplo. 6 dividido por 3 dá 2. Se eu multiplicar os dois termos por 10, eu vou ter 60 dividido por 30, que continua dando 2. Se eu multiplicar aqui por 10 ou aqui por 100, eu vou ter 600 dividido por 300, que também dá 2. O que nós percebemos? Quando eu multiplico dividendo e divisor por 10 ou potência de 10, os dois ao mesmo tempo, o resultado não altera. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu vou dividir, por exemplo, 8,25 por 5, eu posso transformar esse número aqui em inteiro, porque o resultado não vai alterar. Me interessa transformar 8,25 em inteiro. Se eu multiplicar por 10, eu continuo com o inteiro, eu vou ter 82. Então, eu quero que fique inteiro. Para ficar inteiro, eu preciso multiplicar por 100, duas ordens, multiplica por 100, mas o que eu fizer aqui, eu tenho que fazer aqui. 8,25 vezes 100 dá 825. 5 vezes 100 dá 500. Então, eu vou ter 825 dividido por 500. Pronto. Agora, você vai dividir como nós aprendemos até agora. Quantas vezes 500 cabe dentro de 825? Apenas uma vez. Uma vez 500, 500. 800 menos 500 sobra 325. Temos um problema. 500 não cabe dentro de 325, então eu vou separar aqui com vírgula e vou converter 325 para décimos, certo? 325 equivale a 3.250 décimos. Então, eu não quero ninguém pensando, acrescenta zero, coloca zero. Eu preciso saber o significado. Quando eu aprendi, a professora disse, acrescenta zero. E eu perguntei, por quê, professora? Para dar certo. Mas por quê? Eu não tinha entendimento. Agora eu entendo. Por que que eu coloco zero? Eu não estou colocando zero. Separei o inteiro, não tem mais. A primeira casa decimal aqui é décimos. 325 inteiros equivale a 3.250 décimos. Converti para décimos para poder dividir décimos. Então, quantas vezes 500 cabe dentro de 3.250? 6 vezes. 6 vezes 500, 3.000. 3.000 décimos. Subtraindo, restam 250 décimos. Bom, eu agora aqui é a casa dos centésimos, eu preciso transformar décimos em centésimos. O que fazer? Eu vou converter 250 décimos em centésimos, que é igual a 2.500 centésimos. Quantas vezes 500 cabe dentro de 2.500? 5 vezes. 5 vezes 500 dá 2.500, não sobra resto, ou seja, 0 centésimos. Então, 8,25 dividido por 5 dá 1,65, beleza? Próximo. 30,8 dividido por 4. Vamos converter para inteiro, porque eu percebi olhando aqui que, posso multiplicar os dois que não altera o resultado. Então, eu não quero trabalhar com vírgula, eu quero trabalhar com o número inteiro. Como eu só tenho uma casa, eu converto para inteiro multiplicando por 10. Vezes 10 vezes 10. Eu vou ter 308. Aqui é o que o livro fez. É muito mais fácil, converte para inteiro, converte para inteiro. Eu vou dividir 308 por 40. 308 dividido por 40, quantas vezes 40 cabe dentro de 308? 7 vezes. Subtrai, certo? Subtrai 7 vezes 40 dá 280, certo? Não. É isso mesmo, 280, certo? Aí, subtrai,
Eu coloquei aqui 280. Ali eu agrupo, sobrou 2, certo? Sobrou 2, 280 menos 308. Peraí que tem um erro aqui. 308, deixa eu voltar para trabalhar. Quantas vezes 40 cabe dentro de 308? 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes 40 dá 280, certo? 280 menos 308 sobra 28, certo? Sobra 28, agora tá certo. Bom, temos um problema. 40 não cabe dentro de 28. Então, eu vou ter que separar aqui o inteiro dos décimos, porque não tem mais inteiro, e converter esses décimos, esse inteiro para décimos. Vírgula para separar os inteiros e 28 inteiros equivale a 280 décimos. Agora eu vou dividir 40, vou ver quantas vezes 40 cabe dentro de 280 décimos. Cabe 7 vezes. 7 vezes 40 dá 280 sem resto. Beleza? Muito bem. 47,5 dividido por 5. Eu quero converter para inteiro. Qual é a estratégia? Como eu tenho um 0 vezes 10 vezes 10, certo? Vai dar 475 dividido por 50. Quantas vezes 50 cabe dentro de 475? 9 vezes. 9 vezes 50, 450, sobram 25, certo? Vamos separar o inteiro dos décimos e converter 25 inteiros para décimos. Separei, converti. Quantas vezes 50 cabe dentro de 250? 5 vezes. 5 vezes 50, 250, sem resto. Façam devagar, prestem atenção e resolvam novamente, tá certo? 13,36 dividido por 8. Quero transformar esse número inteiro, não quero trabalhar com décimos, com vírgula. Então, como que eu faço? Tenho duas casas, eu multiplico por 100. E o que eu fizer aqui, eu faço aqui. 13,36 vezes 100, 1.336. Dividido por 800. Beleza? Vamos dividir. 800 cabe quantas vezes dentro de 1.336? Apenas uma vez. Uma vez 800, 800. Subtrai de 1.336. Meu resto é 536. Bom, 800 é maior que 500. Não dá para dividir. Separa o inteiro dos décimos e converte para número decimal. Fiz isso. Quantas vezes 800 cabe dentro de 5.360 décimos? 6 vezes. 6 vezes 8, 48. Então, dá 4.800. Subtrai. Eu vou ter como resto 560 décimos. Converte para centésimo. 800 cabe 7 vezes dentro de 5.600, não sobra resto. 7 vezes 8, 56, 2 zeros, 5.600. Tenho como quociente o inteiro 67 centésimos. Próximo. Eu tenho um problema aqui. Um dos lados de um quarteirão tem 140 metros de comprimento. Ao longo desse lado, foram plantadas 9 árvores a uma mesma distância uma da outra, sabendo que há uma árvore no início e no fim desse lado do quarteirão. Qual é a menor distância entre as duas árvores? Muito bem, olha só. Aqui é o nosso quarteirão, certo? Então, tem, olha, 9 árvores. Uma no início e outra no final da nossa calçada ou do nosso lado. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 árvores. E a pergunta é, quanto mede, qual é a distância entre as árvores? Qual é a distância de uma árvore da outra? Vamos ver então quantos segmentos eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou dividir 140 por 8, porque eu quero saber a distância daqui até aqui, daqui até aqui. Eu tenho 8 distâncias, de novo, 9 árvores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma árvore no início e outra árvore no final da calçada, certo? Então, eu tenho quantos espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divide 140 por 8, certo? Então,
140 dividido por 8, a divisão vocês já sabem fazer, é treino. A distância entre uma árvore e outra é de 17 metros e 5 decímetros, 17,5 metros, beleza? Dúvidas? Parem, revejam, ouçam de novo. Se não entender, deixa registrado no chat, a gente revê isso. Bom, com sua bicicleta, Caio deu 5 voltas completas em torno de uma pista, percorrendo 10,85 quilômetros. Quantos quilômetros há em uma volta completa dessa pista ou nessa pista? Divide 10,85 por 5. Eu vou transformar em número inteiro, multiplicando por 100, porque eu tenho duas ordens, aqui e aqui. Eu vou ter 1.085 dividido por 500. 1.085 dividido por 500, 500 cabem duas vezes dentro de 1.085, subtrai, 1.085 de 1.000 sobra 85, 500 não cabe nenhuma vez dentro de 85, eu não tenho mais inteiro, separa com vírgula, converte para décimos, certo? Olha lá, quantas vezes 500 cabe dentro de 850? Apenas uma vez. Uma vez 500, 500, 850 menos 500, restam 350 décimos. Como aqui vem o centésimo, eu vou transformar 350 em centésimos. Então, 350 equivale a 3.500 centésimos. Quantas vezes 500 cabe lá dentro? 7 vezes. 7 vezes 5, 35. Com 2 zeros, 3.500, não sobra centésimo. Então, eu tenho como medida em uma volta completa 2 metros e 17 centímetros, certo? Aliás, não é metro, me perdoem, 2 quilômetros e 17 metros, 17 centímetros ou 170 metros, beleza? 2,17 quilômetros. Em um jogo de basquete, o índice de aproveitamento em arremessos de um jogador pode ser medido fazendo a divisão do número de arremessos convertido pelo número de arremessos feitos. Então, vamos saber o que é arremesso convertido. São os arremessos que eu consigo fazer cesta, eu converti em pontos, tá certo? Então, vamos ler outra vez. Como eu descubro o índice do aproveitamento de arremessos? É dividindo o número de acerto das cestas pelo total de arremesso feito. Quantos arremessos eu acertei? 13. Quantos arremessos eu fiz? 20. Como que é a regra? Eu vou dividir os acertos pelo número de arremessos. Então, é 13 dividido por 20. Eu vou, então, 13 não cabe nenhuma vez dentro de 20, 0 inteiros, separa, converte aqui para décimos, 130 décimos, e divide, deu 0,65. Gente, eu nunca ouvi no jornal, em revista ou em noticiário, alguém falar, teve 0,65 de acerto. Não, eles falam em porcentagem. Das 20 vezes que ele arremessou, ele acertou 13. Qual é a porcentagem de acerto? 65%. Vocês concordam que 0,65 equivale a 65%? Certo? E em fração isso é 65 centésimos? Então, a resposta dada é sempre em porcentagem, dificilmente seria no número decimal. Como a gente está trabalhando com decimal e aprendendo, para mim você pode responder agora, mas em qualquer pesquisa ou qualquer reportagem, a resposta vai ser 65%, ok? Pronto. Agora, essas duas questões eu passei no final da aula, da live, né? Eu vou dividir 101 por 50. Aqui está dizendo que elas são um pouquinho mais difíceis. Por quê? Porque 101 dividido em 50. 50 cabe duas vezes dentro de 101. 2 vezes 50 dá 100. 101 menos 100 resta 1 inteiro. Pronto, 50 não cabe dentro de 1. Então, eu vou separar com vírgula e converter isso para décimo. Separei, converti. Pronto, eu tenho 10 décimos. Quantas vezes 50 cabe dentro de 10 décimos? Nenhuma vez. Então, eu tenho que pôr o zero aqui para informar. Não coube nenhuma vez, eu não tenho décimos. Agora vem o centésimo, eu converto 10 décimos em centésimos, certo? 50 cabem duas vezes dentro de 100, então eu tenho 2 centésimos. 2 vezes 50, 100, 0 centésimos de resto. Então, 101 dividido por 50 é igual a 2 inteiros e 2 centésimos, beleza? 402 dividido por 25. Quantas vezes 25 cabe dentro de 402? Uma vez. Uma vez 25, 25. Menos 40,
restam 15. Agrupa o 2 com o resto, certo? Eu tenho agora 152 inteiros. Muito bem, quantas vezes 25 cabe dentro de 152? 6 vezes. 6 vezes 25 é 150, restam 2, certo? Agora, 25 não cabe nenhuma vez dentro de 2. Separa com vírgula. Converte o 2 para décimo, certo? 25 cabem. Não cabe nenhuma vez dentro. Ó, 25 não cabe nenhuma vez dentro de 20. Então, eu não tenho décimo. Eu vou converter isso para centésimo, certo? Quantas vezes 25 cabe dentro de 200? 8 vezes. 8 vezes 25, nós vamos ter como resposta tan, 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 tan. Quanto dá? 200. Zero de resto, beleza? Tudo bem? Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fica aqui a minha dica: refaçam todas as questões e também a tarefa de casa que envolve divisão de números decimais. Super beijo para vocês!